E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre operadores dentro de linguagem de programação, beleza? Nessa sequência de tutoriais eu estou usando JavaScript e no vídeo passado eu passei um pouco sobre variáveis. No vídeo de hoje a gente fala da continuidade ao estudo, né, do JavaScript, de lógica de programação. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos operadores, tá? Beleza. Operadores dentro de qualquer linguagem de programação servem para a gente dar argumentos, oferecer condições, verificações, atribuir valores, certo? Realizar operações matemáticas. Então, a gente tem alguns atribuidores que servem para cada tipo de ação que eu acabei de descrever, e aqui a gente vai ver um pouquinho deles, beleza? Bom, vamos começar pelos mais básicos, tá? Pelos mais simples. E os mais simples operadores, primeiro o que a gente já viu, que é o operador de atribuição, que é esse sinal de igualdade aqui, só que lembra, a gente não lê ele como igual, a gente lê ele como um operador de atribuição, ou seja, tudo que estiver do lado direito vai ser atribuído ao lado esquerdo. Lembra quando eu dei o exemplo da idade? Deixa eu até dar um zoom aqui pra gente poder escrever aquela questão novamente. Por exemplo, eu vou criar aqui uma var, idade, e eu vou dizer que idade recebe 22, por exemplo. E aí a gente tem esse operador esse operador de atribuição que vai me atribuir o valor de um lado ao outro para uma variável. Além disso, eu também falei que a gente tem um operador de atribuição por incremento, né, que seria o idade mais ou igual a 1, e aí ele me soma o valor da minha variável com o valor que eu adicionei aqui. E se eu der um console.log e botar idade, vou salvar aqui e ver aqui no nosso terminal, eu vou mostrar a vocês que ele viu que ele me mostra aqui 23, ou seja, a soma de 22 mais 1. E também eu tenho o operador de atribuição por decremento, que eu posso pegar idade e menos igual a 2, por exemplo, né? Que eu decremento da minha variável idade o número que eu estiver atribuindo, no caso aqui é 2. Ou seja, se ele começa com 22, a gente soma mais 1, fica 23, com menos 2, eventualmente ele vai para 21. Então, console.log idade, eu tenho que me retornar 21, ou seja, 23, porque ele soma aqui, 21. Pô, beleza. A gente tem esses três operadores básicos aqui que a gente utilizou na última aula, mas a gente não sabia como ele funcionava. Agora a gente meio que entende ele, beleza? Além disso, a gente tem os operadores aritméticos, que são para fazer cálculos. Por exemplo, se eu tenho um var num 1, eu vou chamar var x, var y, e aí eu vou dizer que x recebe 2 e que y recebe, sei lá, 3. A gente pode efetuar operações utilizando esses operadores. E para isso eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de resultado. Vou somente chamar de res, mas a gente entende que ele é o resultado. E eu vou dizer que esse resultado ele vai receber a operação, nesse caso, de x mais y, né? E aí aqui a gente tem o nosso operador de soma. Eu vou copiar e colar aqui. E aí a gente vai ter também o x menos y, ou seja, a gente vai subtrair. Aí eu vou ter também o vezes, né? Eu vou multiplicar o x pelo y e aqui eu vou dividir um pelo outro. Só que a gente ainda tem mais um aqui em qualquer linguagem de programação, que é o resto de divisão, beleza? E a gente vai falar um pouquinho deles agora. Aqui, sem muito mistério, a gente vai somar x mais y. Aqui a gente vai subtrair x menos y. Aqui a gente vai multiplicar
por y. Aqui a gente vai dividir, né? E aqui a gente vai pegar... E aí eu vou mandar um console log em cada um aqui pra gente visualizar. E prontinho. A gente tem aqui o resultado das operações com os operadores aritméticos. Então, vamos lá. Na primeira, eu somei x mais y, então se eu tenho x igual a 2, y igual a 3, quando eu somo dá 5, ou seja, correto. Se eu tenho agora subtração, eu pego 2 e eu subtraio 3, fica menos 1, ok? Correto também. Se eu tenho multiplicação, né, e eu pego 2, eu multiplico por 3, eu tenho 6, correto também. Na divisão ali, ele deu 0,666 e um monte de 6, ou seja, deu uma dízima, porque se eu tenho 2 e eu divido por 3, realmente dá uma dízima periódica. E aqui é interessante ressaltar que é o resto da divisão, tá? Como funciona o resto da divisão? Imagina que a gente tem, por exemplo, 10 e a gente divide para duas pessoas, né? Eu vou só alterar aqui para a gente ver. Quando a gente tem 10 e divide para duas, se a gente pega 10 e divide para duas, dá 5 para cada, não tem resto. Tá? A gente não tem que, por exemplo, quebrar alguma coisa. Então, se eu atualizar aqui, eu devo receber 0. Tá? Mas se eu tenho 11 e eu divido para duas pessoas, eventualmente eu vou sobrar 1. Porque seria o resto da divisão que teria que repartir. Então, no caso aqui, a gente tem, na hora de dividir, ele já entrega pra gente o 5,5, mas o resto da divisão ainda continua sendo 1. Porque o resto da divisão, ele vai ser tudo aquilo que ele não divide. Claro, na operação de resto de divisão, ele não vai pegar casas decimais, entende? Então, ele só vai pegar aquilo que realmente sobre. Por exemplo, numa divisão de 10, ele vai por 2, ele não vai sobrar nada. Numa divisão de 2 por 3, ele não vai conseguir dividir porque tem um número maior, então eventualmente ele sobra 2 naquele exemplo lá. Então, vou voltar aqui para 2 e 3, se eu salvar, ok? Então, beleza? Esses foram os operadores aritméticos. Claro, a gente... a lista de operadores é imensa, então eu só vou passar aqui alguns. Beleza? A gente foi pelos operadores de atribuição, os operadores aritméticos, e agora a gente vai para os operadores de comparação. Como é isso, André? Bom, vamos lá. Imagina que eu tenho, né? A gente fez isso no nosso primeiro exercício, tá? A gente utilizou eles, mas eu vou mostrar para vocês de novo. Eu posso ter, por exemplo, o x, aí eu boto esse sinal de igualdade repetido em uma outra variável, e agora eu posso ler esses dois sinais de iguais como realmente sendo definitivamente um igual. Porque ele vai comparar o valor de x sendo igual ao valor de y. Tá? No caso, x e y foram os valores que a gente declarou aqui em cima. Então, se eu comparar os dois valores, eu vou ter que... ele vai me retornar alguma coisa, sendo true para verdadeiro e false para falso. Nesse caso, eu acredito que vocês já tenham entendido o ponto, né? Porque se eu for botar aqui um console.log e aí eu der um console.log nessa expressão que a gente está utilizando aqui, na hora que eu mandar o terminal rodar, vocês podem ver que ele vai dar um console.log e aí ele vai comparar x é igual a y, né? Ele vai ver aqui, x é 2, y é 3. Eles são iguais? Não. Então, ele me dá uma resposta como falso aqui no meu console, beleza? E a gente tem outros operadores de comparação que eu vou mostrar para vocês agora. A gente tem também o operador de diferença, tá? Por exemplo, se eu dizer que x é diferente que y, nesse caso eu estou mostrando que o operador de diferença é quase igual, né? O de igualdade, só muda que ele tem uma exclamação. E aí eu pergunto, né, ao meu JavaScript para ele fazer essa verificação. X é diferente de y? Nesse caso, eu vou botar aqui também. Ele me dá true, porque é verdade. X não é igual a y. Beleza? Certo? Temos outros operadores de comparação, como por exemplo o maior que
e o menor que, e aí eu posso utilizar eles no mesmo esquema, né? X maior que y ou x menor que y, tá? E aí eu vou vir aqui, eu vou dar um, e aqui eu vou dar um console.log, e aí eu tenho de novo aí as minhas afirmações aqui embaixo, né? É false, né? Porque x não é maior que y, e true porque x é menor que y. Então meio que beleza, né? Porém, a gente tem uma outra operação aqui com menor e maior que eu acho interessante ressaltar para vocês, que é o maior ou igual e o menor ou igual. Se a gente tem, por exemplo, x maior ou igual a y, se x é menor ou igual a y. Nesse caso, qual é a diferença desse para esse? Se eu tiver, por exemplo, 3 e 3, se eu salvar aqui, eu vou ter que x não é maior que y, tranquilo. Porém, x também não é menor que y, então eu vou ter dois falsos. Se eu utilizar a operação menor ou igual, na hora que eu escrever um console.log e eu mandar o meu JavaScript rodar, ele vai me retornar como true. Porque x é maior ou igual a y? É, porque x é igual a y. Lembre-se, isso aqui é maior ou igual, menor ou igual. Então a gente tem essa notação aqui também no JavaScript, ok? Então deixa eu só salvar aqui como 2 e a gente tem aqui uma sequência lindona de false, true, false, true, false e true. Então é isso sobre os operadores de comparação. Vamos agora para os operadores lógicos. Os operadores lógicos são operadores justamente para darem lógica a um programa. Como assim dar lógica? Eu vou explicar. Isso não é questão de fazer sentido, é questão de ter uma lógica de funcionamento. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando eu estiver falando, por exemplo, como portões lógicos, né, o logic gates. Tá? Mas vamos lá. Imagina que eu tenho uma condição e aí eu tenho que falar um pouco sobre essa condição para poder mostrar esse operador lógico para vocês. E eu tenho uma condição que valida duas operações. Como assim? Calma, criança, eu vou chegar lá, tá? Vamos lá. Aqui em JavaScript, em algumas e na maioria das linguagens, a gente declara uma condição. Existem alguns tipos, mas eu vou utilizar a mais comum, que é o if. Né? Se, o if significa se, tá? Então se alguma coisa, ou seja, se alguma condição, eu quero que o meu programa escreva alguma coisa, tá? Eu vou fazer se x maior que y, eu vou fazer alguma coisa, e aí eu vou botar console.log e eu vou dizer que x é maior que y. Se eu salvar, você pode ver que o meu programa não faz nada, porque x é maior que y? Não, então ele não escreve. Porém, se eu alterar aqui, se eu botar como menor, ele vai entrar nessa linha de código aqui abaixo. Claro que ele não me passou um resultado correto, porque não é, x não é maior que isso, mas porque eu mudei aqui o sinal. Porém, imagine que eu tenho duas condições para verificar dentro de uma mesma página. Como por exemplo, imagine que eu vou alterar aqui, no caso para nome, eu vou botar André, e aqui idade, eu vou atribuir 22. No caso, eu quero verificar, por exemplo, imagina que eu queira verificar se o meu usuário existe e se ele tem uma idade permitida para acessar algum tipo de conteúdo. Como é que a gente faria isso? Bom, eu vou fazer aqui já a verificação dupla. Como? Eu vou utilizar a primeira verificação, tá? Então eu vou dizer que se é nome, né? Eu vou dizer que se nome for igual a André, opa, deixa eu só botar entre, senão vai dar erro aqui, beleza? Se o nome for igual a André, e aí a gente tem outra verificação, ou seja, se ele é maior que, sei lá, 16 anos, né, para uma classificação de filmes, por exemplo, eu posso utilizar o e-comercial aqui. Esse e-comercial, ele é o meu operador lógico e,
Para quem ainda não conhece lógica, pode se sentir um pouco perdido, mas entenda que se uma coisa é verdade e outra coisa é verdade, eu quero que meu código continue, tá bom? Então, se o meu nome é André e a idade for maior ou igual a 16, né? Porque, sei lá, tô querendo assistir um filme e vamos supor que isso aqui seria uma conta na Netflix, por exemplo, e aí tem que ver se o usuário confere se ele tem uma maior idade. Enfim, não é assim que funciona a Netflix, mas é um tipo de verificação que eu quero fazer. Aí eu posso retornar uma mensagem e eu posso dizer aqui, usuário validado e idade também. Se eu salvar, eu posso ver que eu entro nesse loop e ele só me dá essa permissão se as duas condições forem verdadeiras, ou seja, se ele receber true das duas coisas. Se eu disser aqui em, se eu só deixar em aqui, ele não entra porque não é, o nome não é igual a André e a idade, por mais que a idade seja maior que o que eu estabeleci aqui, o meu nome não é o mesmo. E a gente tem um outro operador que é o ou. O ou, ele vai dar permissão para o comando executar se uma das duas forem verdadeiras. E o ou, ele é escrito por esses duas barras que a gente chama de pipe e que vai me dizer assim, ou se o nome estiver correto ou se a idade estiver correta, ele entra no bloco de comando. Então eu vou acessar aqui. Você pode ver que ele deu o usuário validado para as duas operações, condições que a gente fez. Porém, se eu mudar aqui, por exemplo, para, sei lá, Souza, vou botar aqui com o nome Souza, se eu salvar, ele só vai me dar uma. Por exemplo, se eu mudar o nome, ele só vai me deixar entrar em um desses blocos de comando. Beleza? Então, assim, eu vou fazer um vídeo melhor contando um pouco mais sobre lógica de programação. Eu vou fazer um vídeo mais explicativo sobre lógica daqui pra frente. Mas assim, eu espero que essa questão dos operadores tenha sido clara aí pra vocês. E eu vou estar preparando mais e mais vídeos como esse. Se você quiser saber mais, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Tchau, tchau.